Bom dia! Bom dia, bom dia! E aí, bebês? Uma semaninha de descanso, só o ouro, né? Fala a verdade. Ai, foi tão bom, foi tão gracioso. Olha a minha cutis como está, meu pescocinho como está zerinho. Só a única coisa que poderia ser transferida da semana atual para a semana passada, que não foi, infelizmente, é esse tempinho maravilhoso, tá? Para a gente dormir, né? Brincadeira, né? E também os jogos da Champions League que estão rolando hoje, né? Vão rolar hoje, meio-dia, 4 da tarde, e amanhã também. Seria mais intenso ainda se fosse semana passada, mas fazer o quê, né? A vida é assim, né? Não temos tudo na vida. Pessoal, como é que vocês passaram? Descansaram bastante? Iguinho, Samuel, Ana Priscila, Davi, Ananda, Emily, Amanda, Rebeca, bom dia também para vocês. Passaram bem a semana do descanso? Não vai falar que você queria que emendasse até o Natal, não, porque isso aí é óbvio, é ululante. E não é só você, eu também. Mas, já que estamos aqui, né? Vamos lá. Animadinho, bebê. Vamos lá, vamos lá. Vou compartilhar aqui. Pessoal, agora vamos conversar aqui um negócio comigo. Eu já comecei a associação em série, não foi? Me ajuda aí, porque ó, eu sei que eu não passei tarefa para casa para vocês, porque eu falei, gente, vai para vocês descansar, não é? Se eu já fechei as notas, uai, a Nandinha, eu acho que já. Assim, tem aquela provinha, aí tem aquela objetiva e como é que chama? As atividades. O Celião ainda não mandou a gente fechar, né? Aí, no momento de descanso, eu descansei. Mas eu acho que essa semana agora eu já fecho direitinho. E aí eu falo para você, ó, beleza, menina? Olha só, pessoal. Então, como eu falei para vocês, me ajuda aí a lembrar que minha memória, né, meu processador não tá aquela bastante, aquela coisa. Eu comecei a associação em série com vocês, não foi? E eu não passei tarefinha para casa. Não passei porque senão não seria descanso, né? Ia ser muito ruim. Aí, então, olha só. Me ajuda aí a lembrar. Essa parte aqui, ó, de associação em série. Ó, esse aqui, Legião eu já passei já para vocês, ó. Já passei, né? A resistência, R é U sobre I, né? Então, aí o resistor, quando é ômico, é uma reta, resistência é constante, né? Primeira lei de Ohm, a segunda lei de Ohm é ρL sobre A, que até brincava que é a lei do Pedroca, né? Lembra? Ah, lembro. Potência útil dissipada, a gente viu, né? Então, aí vem para a nossa parte aqui de associação em série paralela e mista. Eu lembro que eu estava passando os slides e aí vocês estavam copiando, mas aí eu queria saber de vocês. Agora me ajuda aí. E essa parte aí eu esqueci de anotar e aí uma semana depois eu perdi o fluxo da bagaça do trem aqui. Então, ó, associação série paralela e mista, né? Série é aquela em que a mesma corrente percorre todos os resistores. Ó, de novo, ó. Lembra? Ah, então aí cada resistor consome uma parte da tensão disponível e provoca uma queda de tensão, né? Então esse resistor 1 provoca uma queda de tensão U1, que eu calculo como? É a resistência vezes a corrente. Professor, por que você não chamou de I1, I2 e I3 aqui? Porque a corrente é a mesma, de vermelhinho, né? Por isso que eu chamei apenas de I. Ah, tá. E o resistor U2 vai provocar uma queda de tensão, né? U2 e U3 e até o N. Isso aqui eu tenho
99% de certeza, né? Porque na vida a gente não pode ter certeza de nada, mas assim, grande parte da minha memória lembra de ter passado isso daqui. Mas me ajuda aí, ó. Um de cada vez, tá? Grosso. Então, isso aqui eu já passei, não já? Já passei. Ah, sim. Então, aí depois a gente veio falando que a gente pode fazer o circuito equivalente desse negócio. Então, esse tanto de resistor aqui, a gente vai agrupar em um só resistor, né? E esse resistor a gente chama de resistor equivalente. Uma vez que as tensões, a tensão total, U, vai ser a soma das tensões U1 mais U2 mais U3 mais o N, então, a resistência equivalente vai ser R1 mais R2 mais R3 até o último. Aí você me pergunta assim, por que, professor? E eu te respondo, porque se eu fizer, ó, U é igual a U1 mais U2 até o N, né? Play attention. Você vai perceber isso aqui, ó, que o U vai ser a resistência equivalente vezes a corrente I, né? É, professor. E o U1 vai ser nada mais, nada menos. Aqui, ó. Aí, pronto, para ficar alinhadinho, bonitinho. O U1 vai ser o R1 vezes I. O U2 vai ser R2 vezes I até o último lá, né? O último resistor, né? IN, que vai ser simplesmente o quê? Vai ser RN vezes I. Ou seja, meus amores, você está vendo que a corrente é a mesma em todos? Então, olha só, olha o tirinho, olha o tirinho. Eu sei que você fez internamente. Bem, ó, cortando tudo. Ou seja, ao final, eu cheguei nessa relação, ó, que a resistência equivalente é a soma das resistências. E aí eu estou te provando matematicamente por que que isso é assim. Até aqui, alguma dúvida? Aí lembra do macete? Série só soma série. Série só soma série. Tom, 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 tom. Falamos diretamente de Goiânia City, com os alunos do Colégio Planeta, que por conta desse tempo estão morrendo de sono. Mas isso é natural, né? É com você, Bonner. Vamos, acorda. Fala comigo. Vocês estavam tão bonitos falando bom dia para mim. Vamos lá. Até aqui, dúvida? Se escreve assim, então. Sim ou não? Tá tranquilo, tá favorável. A Nandinha tá sem dúvidas. A Amanda também tá sem dúvidas. Então, beleza. Então, agora eu vou apagar esse negócio aqui. Samuelzinho, você viu? Plantão do vetor, fazendo com amor. Ai, que horrível. Então, olha só. Próxima. Aí vem um exemplozinho aqui para vocês que nós fizemos. Então, ó, esse exemplo, você tem uma fonte de 12, um resistor de 2 ohms, uma de 3 ohms e uma de 5 ohms. E aí, gente, a fonte não simplesmente ela não fala assim, olha, resistor de 3 ohms, eu vou mandar uma corrente especial para você, você vai curtir, você vai amar, tá? A corrente que eu vou mandar. Não. Ela vê o seguinte, ó, a resistência equivalente do circuito. Gente, com essa resistência equivalente, eu consigo mandar uma corrente de tanto, vocês se virem. É mais ou menos assim que funciona. Então, a resistência equivalente para esse circuito aí, como é que você faz? Você vai fazer o quê? O circuito equivalente, né? E esse circuito equivalente vai ter uma resistência que representa essas três. E aí, gente, ó, essa resistência vai ser a soma, né? Série só soma série. Ou seja, 2 mais 3 mais 5 deu 10 ohms. Então, isso é a resistência equivalente. E esse exemplozinho, vocês tinham copiado, amores? Já tem no vosso caderninho? Tá vendo que eu tô falando, parecendo a Bíblia, vosso? Onde anda você, minha vida? Já, né, Amanda? Então, beleza. Então, eu vou seguir.
Obrigado pela sua informação, presteza em me ajudar e não me deixar sozinho. A letra B, a corrente que percorre todo o circuito, ou seja, essa corrente que vai passar aqui nos resistorzinhos, né? Ó, que é a mesma que vai passar num circuito equivalente, né? Então, basta que eu faça U é igual a resistência equivalente vezes I. Então, a tensão que alimenta todo o circuito é 12, a resistência equivalente é 10 e a corrente é o que eu quero saber. Então, quem está multiplicando passa dividindo, e isso vai dar 12 sobre 10, é 1,2 amperes. Aí você me pergunta, professor, por que você usou a resistência equivalente e não usou, por exemplo, 2 aqui, ó? Eu poderia calcular a corrente que passa aqui no 2. Mas por que eu fiz isso? Porque a DDP, gente, ela não está só para o resistor de 2. Ela está para todo o circuito. Por isso que eu tenho que achar a resistência equivalente do circuito e só então que eu faço a corrente elétrica. Ei, professor, entendi não. Olha só, por que eu não posso, vou fazer de novo, ó, vou destacar. Por que, professor, que eu não posso pegar aqui, ó, U é igual a 2 vezes I, né? Em vez de usar o 10, eu uso a corrente, esse primeiro aqui que é 2. Porque a DDP, os 12 volts, não são só para esse carinha aqui, ó, para o 2. A DDP é para todo o circuito. Então, por isso que a gente calcula a resistência equivalente do circuito e então fazemos o cálculo dessa corrente, porque aí a DDP está para todo o circuito. Ah, entendi. Letra B já tinha, então eu vou passar, tá? Se vocês quiserem que volta, vocês falam aí. A letra C, a queda de tensão provocada por cada resistor. Lembra que eu te falei que cada resistor provoca uma queda de tensão? Então, agora a gente sabe que a corrente que está passando aí vale 1,2. E aí a gente faz, ó, o resistor 1 provoca uma queda de tensão U1. Então, o 1 é R1 vezes I, vai ser 2 vezes 1,2, que é a corrente que a gente acabou de descobrir lá na letra B, vimos que vai dar 2,4 volts. O 2 é R2 vezes I, então 3 vezes 1,2, 3,6 volts. E o 3, né, R3 vezes I, então 5 vezes 1,2, 6 volts. E a parte mais fera neném, mais linda, mais Thompsons da vida, é essa aqui, ó. Você pensar que você tinha 12, consumiu 2,4, então restaram 9,6. Consumiu mais 3,6, sobraram 6. Consumiu os últimos 6, sobrou 0, então deu de fato 12 volts. Gente, eu estou refazendo, estou revisando, e eu quero saber, até aqui, algum probleminha, alguma dúvida, algum questionamento? Tá suave, né? Então, agora nós vamos fazer um exercíciozinho aí, bem lindo, que é lá no livro 10, página 43. Nós vamos fazer together, tá? A number one, página 43. Ah, a Júlia tem dúvida. Ah, a Júlia tem? Ai, desculpa. É que eu não vi aqui, eu já fui olhando aqui. Obrigado, Emilai, por me ajudar. Julinha, vamos de novo? Olha só, vamos voltar aqui, ó. Vou voltar aqui um pouquinho. Aqui, tchan, 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 tchan. Antes do exemplo aqui, para a gente entender a base do trem. Julinha, a associação em série é aquela em que a mesma corrente percorre todos os resistores, né? Tá bom. E aí, cada resistor vai consumir uma parte da tensão disponível, né? Essas são as características. E aí, como que eu vou achar a queda de tensão 1 é R1 vezes I, a queda de tensão do U2 é U2 vezes R2 vezes I, né? Aqui, ó. É o livro 10, quem me perguntou, tá? Livro 10. Ó, U2 é R2 vezes I e o N é Rn vezes I. Tá, professor, isso aí tá meio estranho. Agora mostra o exemplo pra gente.
E a associação, a resistência equivalente, vai ser simplesmente fazer a soma desses resistores. Então, para esse circuitinho aqui, vamos entender como é que eu faço a resistência equivalente. Série só soma série. É só fazer a sominha, né? 2 mais 3 mais 5, que vai dar 10. Julai, até aqui, menina, tá comigo? Vivian, livro 10. Agora que eu vi seu nominho. Beleza. Agora, Júlia, a gente vai pegar essa resistência equivalente, esse circuito equivalente, para achar a corrente elétrica. E a gente precisa dele por quê? Porque os 12 volts não estão apenas aqui, ó, nesse bonitinho aqui, ó. Os 12 volts não estão aqui só no resistor de 2 ou só nesses dois resistores aqui. Eles estão em todos, né? Ou seja, em todo o circuito. Ah, professor, se está em todo o circuito, por isso que você achou a resistência equivalente para agora achar a corrente? É. Então, a corrente que circula aqui, ó, é a mesma que circula no circuito, né? Então, é a mesma. Só que, para poder usar os 12 volts, aí eu preciso de ter a resistência equivalente, o circuito equivalente. Entendi. Então, U é igual a R vezes I. U é a tensão, que é 12. Resistência equivalente, a gente calculou da letra A, deu 10, vezes a corrente, que é I. Quem está multiplicando passa dividindo. 12 sobre 10, 1,2 amperes. Então, essa é a corrente. Até aqui, foi? Tá. Agora, nós vamos pegar, com esse valor da corrente, a gente consegue achar quanto da tensão, quanto dos 12 volts que cada resistor consumiu. Olha só, a gente sabe que passa 1,2 amperes, é a corrente, né? Então, o U1, ou seja, a queda de tensão que o resistor 1 provoca, vai ser R1 vezes I. Então, vai ser 2 ohms vezes 1,2 amperes, que deu 2,4 volts. Já o U2 vai ser a resistência 2 vezes a corrente. Então, 3 vezes 1,2, que vai dar 3,6 volts. De onde que eu estou tirando esses valores? A resistência, que é 3, e a corrente, 1,2. E a queda de tensão no terceiro resistor aqui, ó, vai ser o 5 vezes 1,2, que deu 6 volts. Aí, agora, a parte final é essa análise aqui, ó, que eu gosto de fazer. Os livros não trazem normalmente, mas eu gosto de fazer para você entender por que consumiu, como é que foi isso. Então, olha só, aqui em cima eu tinha 12 volts. E aí, o primeiro resistor não teve uma queda de 2,4? É, professor. Então, agora, depois dele, eu tenho uma queda de tensão, né? Então, não tenho mais 12 volts, eu tenho 12 menos 2,4, que deu 9,6. Esse segundo resistor consumiu 3,6. Então, após ele, eu não tenho mais 9,6, eu tenho 9,6 menos 3,6, que deu 6. E, após o terceiro resistor, eu não tenho mais 6 volts, né? Ele consumiu o restante, então ficou zero. Professor, se eu tivesse só dois resistores, aí o que aconteceria? Eu ia sobrar alguma coisa? Não. No final aqui, ó, sempre vai dar zero. Sabe o que vai acontecer? Vamos fazer aqui, ó. U é igual a R vezes I. Então, sabe o que acontece? Quando você tem essa situação aí, né, de diminuir, vamos supor, eu tiro essa resistência de 5, fica só o de 2 e o de 3. O que aconteceu, meus queridos, com a resistência? Ela diminui, né? Porque ela vai ser só 2 e 3 dá 5. Então, a corrente aumenta. Aumentando a corrente, aumenta também o quê? A queda de tensão no 1 e no 2, ou seja, os 12 volts vão ser completamente consumidos só pelos resistores que sobrarem aqui. Julai, entendeu, menina? Demais. Pessoal, pode falar, eu explico quantas vezes for necessário. Não fica com vergonha, não. Tá? Eu quero é que vocês aprendam, porque isso aqui, como eu formo, eu já mostrei para vocês. Isso aqui despenca lá no exame de Satanás. Tem que entender. Por nada, precisando.
Só falar. Desculpa não ter visto. Eu estava olhando para o exercício aqui do livro 10 e acabou que eu não vi. Ainda bem que a Emily me falou, me ajudou. Obrigado. Olha só. Agora, então, ó, eu vou fazer o seguinte. Eu gostaria que nós lêssemos juntos, tá? Essa página aí, 43, do capítulo do livro 10, tá? Fala o seguinte: todo mundo já abriu? Todo mundo já conseguiu? Página 43 do livro 10 é o capítulo de Associação de Gestores, capítulo 3. Todo mundo está com o livro? Sim, professor! Então, olha só. A questão 43, a página 43, questão 1 diz assim, ó. Em alguns conjuntos de lâmpadas usados para enfeitar árvores de Natal, as lâmpadas estão ligadas em série. Se um desses conjuntos estiver em funcionamento e uma das lâmpadas queimar, e aí? Aí pergunta, letra A, as demais continuam acesas? B, as demais se apagam? Se for a quinta lâmpada a queimar, apenas as 4 primeiras lâmpadas permanecem acesas? D, se for a quinta lâmpada a queimar, as 4 primeiras se apagam e as demais permanecem acesas. O que vocês me dizem, gente? Para poder ilustrar melhor isso aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir o meu simuladorzinho aqui para a gente mostrar, porque eu sou desses. Mata a cobra, mostra o pau. Ai. Física, animações, eletricidade, magnetismo, circuito. E aí, gente, me ajuda? Palpites, quero palpites. O que vocês acham? Quando eu tenho uma associação em série e aí uma das lâmpadas queimam, o que acontece? A restante permanece acesa, todas elas se apagam, não acontece nada. Pessoal falando letra B. Quero mais palpites. Pode falar, pode continuar. Não, vou colocar as lâmpadas aqui ó, em série para a gente brincar. Ó. Vou colocar aqui um fusível. Cadê o fusível? É você, gatinho. Ih, não tem? Que grosso. Não. Vamos fazer esse circuitozinho aqui. Ah, já sei. Vou colocar esse carinha aqui para mostrar que a lâmpada apagou, tá? Ah, minha filhinha, vem cá. Aí. Pronto. Olha só, gente. Quando eu interrompo alguma dessas lâmpadas aqui, né? Quando alguma delas queimam, o que acontece? Vai ser só para frente, né? Vamos supor, depois da quinta? Não, toda. Por quê? Porque todas as lâmpadas estão o quê? Sobre a mesma corrente. E, professor, então, quer dizer que a resposta correta é letra B de bola? Yes. Tá vendo que facinha? De boa? Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer essa questão 2.
A questão 2 fala assim, ó. Vou até deixar esse arranjo aqui. Para enfeitar uma árvore de Natal, dispomos de lâmpadas idênticas de 2 watts em 5 volts cada uma, né? Então, olha só, o conjunto dessas lâmpadas, então, ó, cada lâmpada dessa ó, tem uma potência de 2 watts e são ligadas em 5 volts. Aí ele fala o seguinte para a gente, ó, o conjunto dessas lâmpadas será ligado a uma fonte de tensão de 120. Ou seja, ele está falando que a bateria aqui, ó, vai ter 120 volts. A rede, né, a fonte geradora vai ter 120 volts. Tá bom. Para que as lâmpadas não queimem na ligação e brilhem normalmente, como essas lâmpadas devem ser ligadas? Gente, elas devem ser ligadas em série, uma vez que se eu tenho 5 aqui, ó, mais 5, né, volts, ó, mais 5, até dar os 120 volts. Ah, é, professor? É. Se eu ligasse em paralelo, como é que é a ligação em paralelo? É essa aqui, ó, que eu vou te mostrar agora, ó. Olha o contraste. Eu fiz ela da outra vez, eu vou fazer de novo, ó. A ligação em paralelo. Ó, a corrente ela vai se dividir, né? Então ela vem aqui, tem um negocinho aqui que chama nó. Ela vai se dividir aqui, ó, e vem. Ah, professor. Então a ligação em paralelo, a corrente se divide, né? Aqui não, ó. Aqui é a mesma corrente, passa em todas. Já na ligação em paralelo muda? É. Ah, entendi. Então olha só. E aí, professor, você quer dizer que na ligação em paralelo eu posso ligar uma de cada vez, né? Se uma queimar, a outra continua funcionando, né? É. Ah, que massa. Tá vendo? Que doido, teacher. Essa é a ligação em paralelo. Hum, tá bom. E aí o que que acontece? Se eu ligar em paralelo aqui, ó, sendo esta lâmpada em 5 volts, e eu liguei em 120, o que que acontece, gente? Queima na hora, pipoco, né? Lembra quando eu te expliquei que se você tem algo que é 110 e você liga em 220, dá ruim? Por quê? Porque a tensão é maior, né? Como você tem uma tensão aqui, ó, de 120, se você ligar em paralelo essas lâmpadazinhas aqui, ó, elas não foram feitas para ser ligadas em 120, elas foram feitas para ser ligadas em 5. Ah, professor. E agora aqui não dá problema, porque você vai somando, né, professor? Ó, uma mais a outra, até dar os 120? É. Ah, então a letra A, o que que eu vou responder? Na questão 2 aí, ó. Na letra A você vai responder, ó. Essas lâmpadas deverão ser, deverão serem ligadas em série, ligadas, para que a soma das TDPs resulte em 120 volts. Dúvidas? Sem dúvidas, né? Então tá bom. A letra B de Brasília fala o seguinte para a gente. B de Brasília. Quantas lâmpadas serão ligadas em cada conjunto? Gente, então aí você faz uma regrinha de 3, simples, né? Ora, se uma lâmpada tem 5 volts, então eu vou precisar de X lâmpadas. Não, tem acento, né?
Aí. Né? Para 120 volts, ou seja, os 120 volts aqui, ó, vão me dar X lâmpadas. E agora, teacher, dá uma multiplicadinha aí, cruzadinho, vai ficar 5x igual a 120. Quem está multiplicando passa dividindo, então x vai ser 120 sobre 5, que vai dar quanto, gente? Vai dar Pedro Ítalo Lâmpadas. Brincadeira, saudade dele. Lindo. Beleza? E aí, na letra C, ele pergunta o seguinte para a gente. Ele fala o seguinte, ó. Qual que é a intensidade da corrente que vai percorrer cada conjunto? Aí é só você pensar o seguinte nos dados que ele deu, ó. A potência não é 2 e a tensão não é 5? Então, P é igual a I vezes U. Professor, então, nesse caso, não precisa de pensar em circuito equivalente? Não, nesse caso, não. Por quê? Porque você vai ter 24 conjuntos iguais. Ah, então tá bom. O I é o que eu quero, o U vale 5. Quem está multiplicando passa dividindo. Então, esse I vai ser 2 sobre 5, que é a mesma coisa que 0,4 amperes. Amores, dúvidas até aqui? Dúvidas? Questionamentos? Olha, vocês estão muito para baixo hoje, muito deprê. Vou dar um jeito de animar vocês na marra. Repito sim, a letra C, olha só. Ele quer saber... Peraí, só um minutinho. Ele quer saber... Me senti a física. Repito sim, Cecília, olha só. A potência é I vezes U, não é? E ele quer saber justamente a corrente elétrica que passa aqui, ó, no conjunto, né? Essa correntezinha aqui, menino, ó. Que vem passando, ó. Qual vai ser a corrente? Então, eu teria um caminho bem extenso que é pensar, achar a resistência de cada uma dessas, multiplicar por 24 lâmpadas, aí eu acharia a resistência total. E aí eu faria, né? U é igual a R vezes I. A tensão é 120. A resistência eu iria achar e acharia a corrente. Só que tem um caminho mais simples, que é o seguinte. Como eu tenho conjuntos iguais aqui de lâmpadas e a corrente que vai passar é a mesma, e ele vai operar dentro dessa faixa aí que a gente viu, essa faixa aqui ó, de 2 watts e 5 volts, né? A gente está projetando para isso. Então, César, é só eu fazer que potência é I vezes U, ou seja, a potência é 2, a corrente é o que eu quero, e a minha tensão é 5 volts. Então, a corrente deu 0,4. Tá? É mais simples fazer dessa forma. Entendeu? Então, olha só. Já que vocês estão assim, eu vou fazer um negocinho diferente com vocês. Acorda, bebê! Acorda! Tá bom? Então, olha só, em homenagem a vocês, pelas emoções que vocês me fazem passar, então eu quero dedicar essa musiquinha muito especial aqui para vocês. É a musiquinha. Que música que eu vou fazer para vocês? Ah, a musiquinha que vocês gostam. É essa aqui, ó. Nham, 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 nham. Lembrando da nossa viagem para a
da nossa viagem para Goiás, velho, ano passado. Uma outra, uma bem bonitinha agora. Me foge as músicas aqui agora. Ai, ai. Qual a música aí? Vocês gostam? Mas eu tenho que dar conta, né? Eu tenho que saber, eu tenho que conhecer. Vamos ver. Eu vou fazer uma clássica e eu faço uma moderna para vocês, tá? E uma última dos Moicanos em homenagem ao Samuel. Errei. E uma que está tocando. Deixa eu ver. Ah, essa aqui eu acho que vocês gostam. Pronto. Acordou? Então agora eu vou passar a associação em paralelo. Vamos que vamos. Aliás, eu tenho 1 minuto só. Então vou tocar. Brincadeira. Gente, associação em série. Ficou tranquilo? Ficou bem sussa? Fala comigo aí agora, por favorzinho. Sim, sim, ficou. Então tá bom. Então, olha só, no próximo encontro, nós vamos retomar a parte de associação em paralelo. Essa daí eu gostaria de saber, eu vou apagar, tá? As annotations aqui, tá? Eu queria saber, a associação em paralelo a gente já tinha começado? Só me ajuda a lembrar aí, que a em série eu tenho certeza, mas a em paralelo eu não sei se vocês já tinham começado a anotar no caderninho e tal. Me ajuda aí. Responde, porque senão vai acabar o tempo. Eu parei exatamente nessa queda de extensão. Oh, maravilha, Jordano. Então, na próxima aula, a gente vai começar a associação em paralelo. E vai ser assim, ó. Hakuna Matata. É lindo. Obrigado, viu, pela vossa atenção. Espero que vocês tenham curtido. Eu espero que vocês tenham gostado, porque para mim é sempre maravilhoso, viu? Vocês são uma turma incrível, que eu tenho muito, muito, muito prazer em estar com vocês. Beijos carinhosos e até mais.